Olá, galera. Então, agora a gente está voltando aqui com a continuação da nossa aula de relações ecológicas, certo? E agora nós vamos ver a parte das relações desarmônicas, tanto intraespecíficas, que são as primeiras, né, que são entre indivíduos da mesma espécie, e as interespecíficas, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar. Bom, entre indivíduos de mesma espécie, que são as intraespecíficas, como relação desarmônica, a gente tem o canibalismo, tá? O canibalismo é o seguinte, é quando o indivíduo, ele mata ou come o indivíduo, ele mata e come o indivíduo da mesma espécie que ele. Aqui é um quadro muito famoso, tá? Mostrando índios canibais, e aqui são os gafanhotos canibais, tá? Se alimentando do próprio indivíduo da própria espécie, tá? Isso é o canibalismo, quando o indivíduo mata e se alimenta de outro indivíduo da mesma espécie. Homem aqui se alimentando de homem, tá? O gafanhoto se alimentando do gafanhoto da mesma espécie. Tranquilo? Temos também a competição entre indivíduos de mesma espécie. Aí a gente pode ter competição sexual, por fêmeas, pode por água, por alimento, por espaço, por recursos em geral também, tá? Então aqui a gente tem esses dois animais agora que eu não estou me recordando o nome deles, eu botei aqui porque eu acho eles lindos demais, mas agora eu não tô. Eles têm esses chifres compridões aqui, muito lindos. E aqui o Simba e o Scar, né? Eles brigando ali, competindo por aquele espaço lá do filme, de onde se passa ali, por quem vai ser o rei leão, né? Então, isso é uma competição, tá bom? Agora, em relação competição aqui, como vocês podem ver, ela está no meio, então ela serve para tanto entre espécies diferentes como indivíduos de mesma espécie, tá? Agora a gente vai ver a competição entre espécies diferentes. Aqui é quando espécies diferentes ocupam o mesmo ambiente, o mesmo hábitat, o mesmo nicho, e aí esses nichos se sobrepõem, as funções se sobrepõem. Eles passam, então, a competir por alimento, por espaço, por recursos, tá? E aí, quanto maior for a sobreposição desses nichos, maior será a competição. Por exemplo, quando o leopardo e o leão eles estão disputando o mesmo nicho, eles vão disputar o mesmo tipo de alimento, porque os dois têm o mesmo tipo de presa, tá? Um outro que a gente já viu em dinâmica de populações, que é o princípio da competição, o princípio de Gauss, tá? Que nós já vimos. E aí, essa competição entre espécies no mesmo nicho pode dar origem a três situações diferentes. A primeira, quando a escassez de recurso leva uma espécie à extinção, daí a expressão princípio da exclusão competitiva, tá? Que espécie A e B ocupam o mesmo nicho ecológico e elas começam uma competição. Aí a A ou B vai entrar em extinção. Isso é o princípio da exclusão competitiva. Certo? Aqui, ó. A gente pode ver, ocupa o mesmo nicho, só que a espécie B vai entrar em extinção. Então, exclusão competitiva. Ou quando a gente tem elas ocupando o mesmo nicho, e aí começa uma grande competição e uma ou outra é expulsa daquele nicho. Tá? Ela vai ocupar um outro ambiente. E o terceiro é quando as espécies modificam seu nicho de maneira que deixa competir, que deixam de competir pelos recursos, tá? Que é o que a gente consegue ver aqui. Uma ocupa a espécie A, que ocupa a parte de cima do pote, e essa aqui é de baixo. Eles mudaram o nicho, então esses nichos estão longe um do outro. Tranquilo? E aqui, galera, uma outra é o amensalismo, tá? O que seria amensalismo? É o seguinte, é quando uma espécie ela vai, através de substâncias tóxicas, através de alguma habilidade dela, ela vai fazer com que o desenvolvimento de outra espécie seja precário ou seja inibido, tá? Aqui a gente tem um fungo que é o Penicillium notatum, que produz uma substância que a gente conhece como penicilina,
que é um antibiótico antigo pra caramba, tá? Aí esse antibiótico, ele impede o crescimento de bactérias. Então, o que aconteceu? Aqui a gente tem uma colônia de bactérias, tá? E um pouco do fungo, uma colônia do fungo aqui. A gente pode ver que, à medida que esse fungo vai crescendo, ele vai liberando a penicilina aqui fora. E essa penicilina vai matando as bactérias que estão próximas a ele. Por isso, ele funciona como um antibiótico, tá? Aqui a gente tem outros exemplos. Olha, aqui a gente tem resistência a antibióticos. Olha, aqui eu tenho antibióticos muito mais potentes, que em branco é tudo cultura de bactéria. Então, esses antibióticos com a penicilina, e aqui antibióticos menos resistentes. É assim, por exemplo, que a gente faz para ver resistência de antibiótico a certas bactérias, né? Aliás, a resistência que certas bactérias têm a alguns antibióticos. Por exemplo, esse aqui apresenta uma resistência maior. Então, para esse tipo de bactéria, provavelmente vai ser esse antibiótico ou esse aqui utilizado. Não esse que não funcionou. Esse aqui apresenta pouca eficácia, esse aqui um pouquinho mais, mas também é ruim. Tá? Isso se chama amensalismo. A gente também vê amensalismo, por exemplo, com eucalipto. O eucalipto, ele solta uma substância química no solo onde ele está crescendo, que as espécies, outras espécies, não conseguem crescer em volta dele. Então, geralmente, quando você vê uma plantação de eucalipto, você não vê muitas espécies crescendo embaixo dele para não disputar por água, por recursos, né? Aqui também a maré vermelha, tá? Que é uma espécie de protozoário flagelado e que ele solta substâncias na água que impede que outras espécies cresçam ali. São substâncias tóxicas, tá bom? E predação, né, que a gente já viu que é a relação com o indivíduo. Ele mata o indivíduo de outra espécie. Geralmente, predação a gente associa ao carnívoro, tá? Mary, eu posso falar que uma espécie herbívora também faz predação? Pode, mas geralmente quando a gente fala de predatismo, a gente está falando de carnívoros, beleza? Porque temos a herbivoria, que é no mesmo sentido, tá? Adoro essa foto desse panda, gente, ó, muito lindo. E o parasitismo. O parasita, ele retira recursos do hospedeiro, tá? E, galera, ele causa prejuízo, mas, assim, geralmente, um parasita, se ele levar o indivíduo, o hospedeiro dele à morte, ele morre também. Porque ele precisa necessariamente daqueles recursos, tá? E a gente tem aqui carrapatos, que são ectoparasitas, né? E provavelmente aqui um cachorro. Aqui piolho, tá? Mosquito, quando ele suga o sangue, ele acaba sendo parasita também, tá bom? Então, aqui, outras espécies, a erva de passarinho, ela absorve a seiva da planta, acaba matando a planta, ela vai enforcando a planta, que ela vai absorvendo, essa planta vai morrendo, que ela retira os nutrientes. Aqui também, uma coisa que a gente já viu que serve para controle biológico, por exemplo, tem essas lagartas que comem a plantação. E aí eles liberam alguns insetos que colocam, principalmente vespas, colocam os ovos, né, que vão virar pulpas, em cima desse animal. Aí depois essas larvas eclodem, entram no corpo desse animal e ficam consumindo ele por dentro, tá? Endoparasitas, que são as verminoses, tá? Tudo isso são exemplos de parasitismo, beleza? Então, galera, é isso, tá? E aí a gente vai ver mais alguns detalhes e algumas outras relações na próxima aula, tá bom? Beijo e até a próxima.